presidente Lula. O presidente Lula está neurologicamente perfeito, evolui bem depois do procedimento médico complementar realizado hoje de manhã, né? Ele deve ter alta no início da próxima semana, pelo menos essa é a avaliação médica no Hospital Sírio-Libanês. O médico pessoal do presidente Lula, que é o Roberto Calil Filho, disse que a intervenção hoje durou menos de uma hora, foi concluída com sucesso. Também, segundo Calil, o procedimento não muda absolutamente nada na sequência de recuperação do presidente. Bom, ontem, quando chegou a notícia, Reinaldo, de que o presidente Lula passaria por essa segunda intervenção, esse segundo procedimento, algumas dúvidas vieram, né? Porque a gente não sabia exatamente sobre isso antes. Aí ouvimos aqui no All News segunda edição um médico, ele explicou que é um exame, que o quadro do paciente é um quadro dinâmico e que vai decidindo ali com o passar dos dias o que pode ser feito para até minimizar a chance de que o quadro volte a acontecer no futuro. E ficou sendo discutida a transparência e tal da divulgação mesmo, né, do estado de saúde do presidente. Quero saber a sua avaliação sobre a transparência dessa divulgação e também, enfim, te ouvir sobre esse momento, né, da internação do presidente. Veja só, médicos não são necessariamente treinados para esse tipo de coisa. Qual é a curiosidade da imprensa? Eu acompanhei a coletiva ontem, muitas vezes as perguntas se repetiam, né? Porque a explicação já tinha sido dada, mas também não se entende direito. Eles não entendem muito bem a imprensa, e nem tem obrigação de entender, né? E a imprensa não entende nada de medicina, no geral. Então, acaba havendo esse negócio. A embolização é um processo, na verdade, muito simples, e até eu brinquei ontem, e tenho brincado, eu conheço muito bem, porque eu fiz embolização de aneurisma, né? Ontem, não é da coisa, até mostrei a imagem do meu cérebro por dentro com o material metálico que está lá dentro. A embolização em si é um procedimento de baixíssimo risco. A embolização de baixíssimo risco. No meu caso, o que era de alto risco era o aneurisma. O presidente não tem, o problema do presidente nem chega a ser no cérebro, né? O problema do presidente está na membrana que recobre, numa das membranas que recobre o cérebro. E esse é um procedimento feito para prevenção, né? Não é que houve uma agudização do quadro e foi lá e se fez, então, a embolização, né? Não. Vamos evitar que sangre, né, no futuro, diminuir o risco de sangramento, que sempre existe. E os mercados entenderam, né, que o Lula estava correndo mais riscos, a verdade é essa, e isso saiu na imprensa de maneira despudorada. Foi um limite, aliás, que a imprensa brasileira atravessou, que vai ser difícil voltar atrás, e era conveniente que voltasse. Isso requer uma reflexão da nossa categoria, porque o que se fez ontem, da maneira como se fez, assim, por que o dólar começou a cair? Por que o dólar despencou? Porque se está apostando que o quadro do Lula de saúde está piorando. Essa que é a verdade, a gente tem que chamar isso, porque, afinal de contas, passou-se a precificar a morte do presidente, não tem outro nome. Depois tentaram dar uma corrigida. Não, é que a gente acha que com a embolização a situação ficou mais difícil para ele em 2026. Por quê? Qual é a lógica? Não, com a embolização, ela sendo bem sucedida, a situação para ele em 2026 ficou mais fácil. Porque o sangramento, do ponto de vista médico, porque ele está mais prevenido contra sangramento, e não menos. E hoje vem a notícia de que o presidente está bem, o dólar já está subindo. O dólar já está subindo depois de 3 pontos de elevação da taxa de juros. Porque não foi 1 ponto, foram 3. Porque o Banco Central elevou 1 ponto para demonstrar que o Banco Central não tem influência do Lula, a gente faz o que quer. 1 ponto de elevação, uma porrada na taxa de juros, e já anunciaram, vai haver mais 2. E o dólar está subindo. Então, assim, como perguntaria Camões, qual é o amor bastante para o tamanho do gigante? Qual é a taxa de juro bastante para a fome desse gigante dito os mercados? Essa gente bacana, legal, papo firme, que aposta na morte de um presidente da República.
Se ninguém se indigna com isso, lamento, eu me indigno. Não é aceitável, não é aceitável. Ah, então vai lá, Reinaldo, e puxa a orelha dos mercados. Eu não sei quem são os mercados. Quem tanto fala nos mercados deve saber. Ah, não, os mercados também é o seu Zé e a Dona Maria, que é uma máxima que até amigos meus repetem, que é mentira. Daqui a pouco vamos falar de eleição para a gente saber se os mercados são o seu Zé e a Dona Maria mesmo. Vamos falar de pesquisa eleitoral. Em quem os mercados votariam e em quem a população votaria. Se o seu Zé e a Dona Maria são os mercados, eu quero saber por que que o Lula ganharia a eleição hoje, segundo a Quest, do Bolsonaro. O Lula ganharia por 51 a 35, mas nos mercados o Lula perderia para o Bolsonaro por 80 a 12. Ou por 12 a 80. Não são a mesma coisa. Há um problema há uma fundamentação aí que é de natureza ética. É preciso tomar muito cuidado quando você abre o microfone para os tais mercados e os caras começam a especular. Bom, sabe o que é? Que aí, como ficamos sabendo que o Lula, novo procedimento, então vamos apostar que o dólar vai cair, porque aí vai ser melhor. Houve até quem dissesse, num ato de estupidez suprema, e eu não sei por que é preciso dar voz a estúpidos também, né? Que com o Lula fora fica mais fácil para o Alckmin negociar o corte de gastos ou para o Haddad. Como se o presidente estivesse inconsciente, como se o presidente não estivesse acompanhando a negociação no hospital, Ô, e Reinaldo. como se aqueles que negociam não fizessem também em nome do presidente. É muito grave isso. A Nós não impressão estamos é que, falando de assim, um. Diga. Desculpe, não, eu peço desculpas. A impressão é que torciam, e vou falar claramente aqui, torciam pela morte, né, do Claro. presidente. Não é impressão, não. Não é impressão. É isso mesmo. E agora você está tentando dizer isso meio cheio de dedos. Não, é que estão apostando, na verdade, que em 2026 talvez o Lula não seja candidato. Por quê? Aliás, saiu pesquisa eleitoral, vamos falar daqui a pouco. O quê? Os mercados estão reagindo à pesquisa eleitoral, não gostaram da pesquisa eleitoral? E os seus prediletos não estão lá? Que coisa é essa? É preciso ter um pouco de pudor quando se fala de apostar na morte das pessoas. Ai, o Reinaldo, como ele é moralista, os mercados não têm alma. Não, não tem alma, mas tem gente que sabe chacoalhar a macieira para fazer cair maçã. Não é? O seu Zé e a Dona Maria, insisto, não, eles não interferem lá. Eles não interferem, eles não fazem preço. Eles não fazem preço. Há os que fazem preço. Com essa porrada de juro agora, o dólar continua a subir. Olha aqui, atrás dessa gente, enquanto o rabo estiver balançando o cachorro, não vai ter muita saída. Se o Galípolo aparecer e falar assim, olha, eu sou mais Roberto Campos do que o Roberto Campos, e vou botar o juro em 50%. Aí vão pedir, por que não 52, 53? Esse troço está todo mal administrado. Está todo mal administrado. O Brasil está se saindo muito mal, a verdade é essa, e agora os mercados vão. Ai, como o Reinaldo é ignorante. Inteligentes são eles que erraram tudo. Erraram tudo. Erraram no crescimento, erraram na inflação, erraram tudo. Não acertaram uma. Né? Mas estamos saindo mal com a autonomia do Banco Central. Que autonomia é essa em que nem pode haver divergência? Nem pode haver divergência entre os diretores do Banco Central. Se há divergência entre os diretores do Banco Central, começa, pronto, o Banco Central está dividido, está dividido. Então por que divulga voto? Então não divulga voto, se não pode haver divergência. Para quê? Porque se houver divergência, a especulação recomeça. Agora, essa coisa pornográfica dessa aposta na morte do presidente. Mas escuta, que presidente é esse que querem que morra? É o Mussolini, que foi pendurado pelos pés? É o Mussolini? Não. Nós estamos com quase 3,5% de crescimento. Nós estamos com a mais baixa taxa de desemprego histórica desde a medição, com a maior elevação da renda real do salário desde o Plano Real. Que diabo é isso? Com a retomada dos programas sociais.
com a defesa intransigente da democracia. Um presidente que enfrentou golpe de Estado, que enfrentou pressão militar. Esse presidente tem de morrer? Por quê? Em nome de quem? Em nome de quais valores? Aí quando a gente vai ver em quem essa gente que faz preço votaria, na pesquisa da Quest, não vamos falar daqui a pouco, aí a gente entende. Não dá para tratar esse troço como se fosse normal. Não dá para tratar essa coisa que houve ontem e que, de algum modo, está em curso hoje, de novo, como se fosse ok. Eu recebi ligação de gente que eu conheço de mercado dizendo, até não sou especialista em cérebro, mas de embolização conheço, eu fui estudar. Eu sei até o número das molas que eu tenho na cabeça, né? O número de série. Mas isso é muito sério? Não é. Não é. Pelo visto, chegaram à conclusão de que não é, que o dólar está subindo de novo. Enquanto for essa relação, mas é porque não se faz um corte de gastos realmente para valer, um corte de gastos. Corte de gastos é o quê? Enforcar a Dona Maria com a tripa do seu José? É esse corte de gastos? Uma vez que esse corte que está aí já está reduzindo a elevação do salário mínimo, vai mexer com o BPC, vai mexer com coisas importantes. E mesmo isso, está havendo resistência para aprovar? Que corte queriam? Acabar com o SUS? Como queria Paulo Guedes? A gente dá um voucher para cada um, como ele disse, e as pessoas vão para o Einstein? É isso? Hein? Acabar com a educação pública? Não, chega, cada um que estude, quem tiver dinheiro que estude, quem não tiver... mas modelo Milei, que está sendo elogiado por esses grandes setores. O Milei olha, grande gênio, olha o que ele fez. Não, mas produzindo aquela pobreza que ele produziu, dá para ter aqueles números. A questão vai ser sair dela depois. Porque isso é sempre a promessa que não se cumpre posteriormente. Não? Olha o Reinaldo indignadinho com o mercado, como se o mercado fosse uma pessoa. Não, mas quem vive falando dos mercados não sou eu. Isso é o que eu leio. Tanto é que eu botei um nome, os mercados. Eu não sei quem são. Dona Maria São José. Dona Maria São José não fazem preço. É mentira. Mentira. Dona Maria e São José não especulam com dólar. Dona Maria e São José não opinam nas colunas de economia. Não opinam no jornalismo econômico. Ou opinam. Nós não podemos criar uma sombra que evite esse tipo de debate e nem podemos nos conformar quando a gente lê coisas assim que dizem, como se dissesse, como diria o Mucil, como quem diz, hoje é quinta-feira, olha, aí começaram a postar que então o Lula ia se dar mal e o dólar começou a cair, que fantástico e tal. E teve gente falando isso em clima de festa, né? E, no entanto, nós vamos discutir números de eleição daqui a pouco. Aliás, ontem eu disse aqui que o Lula tem uma aprovação de 52%. Eu não conhecia os números da Quest, que não tinham sido divulgados ainda, da pesquisa eleitoral. E eu observei que 52% era o total do eleitorado. Que Lula tinha sido eleito com 50,9% no segundo turno, mas não era do total do eleitorado. Era dos votos válidos. E, portanto, no total do eleitorado, a aprovação dele era muito maior, ele ganhou pontos. Vamos especificar os números daqui a pouquinho. Né? Eu sei que você começou a falar da saúde do presidente, eu vou ler, mas é porque essas coisas estão ligadas. Né? Agora, eu acredito que aquilo que os médicos estão dizendo, que é verdadeiro, o presidente em nenhum momento, a não ser quando estava sedado, né? Coisa de horas, de poucas horas. O presidente está absolutamente consciente, o presidente está absolutamente funcional, né? Ele não tem nenhum problema neurológico, né? Esse procedimento é um procedimento de baixo risco e, ademais, está com alguns dos melhores médicos do mundo, incluindo o meu querido Marcos Stavali, a quem mando um beijo, que operou minha cabeça 2 vezes, junto com Michel Fruit, e é a única pessoa que realmente sabe o que eu tenho dentro da cabeça, ao que os que me detestam diriam, claro, nós também sabemos, né? Eles acham que é cocô de galinha, né? O Marcos Stavro disse que não é tanto assim, que até tem coisa boa lá dentro. Com certeza tem, com certeza tem. Tô vendo aqui os comentários, né, ô Reinaldo, porque fica esse papo, né, de fato,
E a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas, né? Ou sabe, aliás, mas não é dito claramente, né? Ah, o interesse da pessoa X é que aconteça isso. Aí tudo se coloca no nome do mercado, que aí vira um personagem, né? Que parece até algo fictício, mas que não é fictício, né? Tem uma influência e tem uma Não. ingerência na economia. E também vira um personagem inimputável, né? É. Porque ainda hoje eu li um texto dizendo assim que minha mãe também são os mercados, que também o moço que vende fruta são os mercados. Não, eu sei, os mercados, tal, mas são eles que entram nesse jogo pesado? São eles que entram no jogo da informação, da desinformação, da plantação de notícias, de vazamentos? São os mercados que entram nisso? Quer dizer, o seu Zé e a Dona Maria? Não, não são. Até porque, quando se for ver em quem os mercados votam, escolhendo os operadores, a gente tem uma diferença brutal entre aquele em que eles votam e aquele em que o povo vota. Né? É bem diferente uma coisa da outra. E Né? depois do intervalo a gente vai trazer números da pesquisa Quest para vocês. Fica aí que a gente já volta trazendo esses números e os detalhes, é claro. Estamos ainda um pouco longe de 2026, mas o assunto já é esse, meu amigo. Já está todo mundo falando sobre as eleições de 2026. Até já. Ô, Reinaldo, o Dr. Calil falou que o procedimento foi bem feito, deu tudo certo, né? Esse procedimento, na verdade, é um catéter, né, Reinaldo? Você que conhece bem, para prevenir que o sangramento volte a acontecer no futuro. Ele está mais assim, mais prevenido de um futuro sangramento ali na região. É isso, né? É um catéter em que você, no meu caso, entrou pela artéria da virilha, né? E chega. O meu foi intracerebral, o dele não, foi para membrana, que reveste o cérebro. E nesse catéter se coloca um material de prevenção de sangramento. No meu caso, são molas de metal. Né? São molas mesmo, são micromolas, nanomolas, quando você põe no microscópio, elas têm até aquela coisinha, parece um saca-rolha. No meu caso de uma liga de platina e um outro metal, coloca lá, as molinhas se juntam e no meu caso fecha o aneurisma e o sangue não bate mais na parede do aneurisma, o aneurisma fica como um cômodo no cérebro fechado, né? No caso do presidente, não sei exatamente que tipo de material, mas é possível que seja algo parecido, né? Uma liga parecida. Essa liga é colocada ali para evitar o sangramento, né? Para evitar, na verdade, que haja irrigação daquela área em que houve o sangramento, mas que não é intracerebral, portanto, não há qualquer dano do ponto de vista intelectual, motor, etc. Né? É um procedimento de baixo risco. E fica com a virilha toda arrombada, furada? Não. No dia seguinte tem só uma marquinha, você não vê nada. É um negocinho muito fino. A única coisa que a pessoa tem por algum tempo é um pouco de dor de cabeça, porque fica passando por lá. É. Ainda bem, né? E a tendência é que o presidente Lula saia da UTI nos próximos dias e na semana que vem volte a Brasília. A confirmar se isso vai acontecer. Bom, vamos aqui voltar